Olá, concurseiro! Mais uma aula de atualidade para concursos. Qual é o nosso tema? Meio ambiente versus desenvolvimento. Isso é possível? Grandes obras e os impactos ambientais. O caso da construção de Belo Monte. Esse tema que vamos analisar coloca o Brasil em destaque, não só na imprensa nacional, como na imprensa internacional. E está relacionado com a ementa que cobre os seguintes conhecimentos. Vamos a eles. Desenvolvimento sustentável, ecologia e suas vinculações históricas, energia, questões socioambiental, economia, política e, é claro, meio ambiente. Vamos ao assunto que nós vamos tratar nessa questão. Você notou que nos últimos tempos o Brasil foi destaque quando se fala de obras e seus impactos ambientais? E que Belo Monte é a obra que mais é lembrada? Belo Monte está na agenda do país há 20 anos. Fazem 20 anos que a Índia Tuíra botou o facão no pescoço do diretor da Eletrobras. Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. Os aproveitamentos hídricos para a geração de energia são importantes? São importantes. E quem foi que disse que eles só podem ser realizados se for em prejuízo das comunidades indígenas, da proteção ambiental e do respeito à população local? É perfeitamente possível fazer isso de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. E Belo Monte, para além dos problemas ambientais e sociais, acabou revelando um outro problema que não estava posto no início, que é a questão da própria viabilidade econômica do empreendimento, que hoje é um empreendimento praticamente subsidiado, porque tudo que se dizia a respeito da viabilidade econômica começa a ser também questionado. O que eu questiono é a forma. Aliás, durante a minha gestão no Ministério do Meio Ambiente, os processos de licenciamento mais difíceis foram feitos. Quando eu cheguei, 45 hidrelétricas estavam na Justiça e não é bom esquecer de que o licenciamento do Complexo do Madeira foi feito durante a minha gestão, com uma diferença. Ninguém impôs uma decisão política para que a licença fosse dada. A licença foi dada resolvendo os problemas com condicionantes. Quais foram os problemas? De mercúrio, de sedimento, a questão dos bagres, das populações locais e a questão da malária. Qualquer pessoa com responsabilidade e probidade não teria dado a licença sem resolver os problemas. O bom é que nós demos a licença resolvendo os problemas. Então, eu te respondo da seguinte forma. É necessário a energia para o país, é preciso planejamento, acabar com essa história de ficar fazendo. A cada ameaça de apagão, você corre atrás de um empreendimento como se ele fosse ser o salvador da pátria. Não é? Que é o que aconteceu. Não sei se as pessoas lembram, mas quem ia salvar a pátria era o Madeira. Agora é Belo Monte. Daqui a pouco vai ser um outro. O que isso revela? Falta de planejamento. A gente precisa criar uma sinergia entre as possibilidades de geração de energia. A gente pode ter de eólica, de solar, de biomassa, de hidroeletricidade. E no campo da biomassa, o próprio ministro Roberto Rodrigues, ele disse que nós poderíamos produzir 3 Belo Monte só utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, que hoje é desperdiçado na sua maior parte. O professor José Gutenberg sempre trabalha esse tema. Abre aspas, grandes obras e os impactos ambientais. E é trabalhado por ele da seguinte forma. De acordo com José Gutenberg, grandes obras públicas no país, sejam usinas hidrelétricas, estradas, portos, têm em comum o atraso que elevam os custos e prejudicam, é claro, a população. São inúmeras as razões para tais atrasos. Entre eles, pense um pouquinho aí, falta de recursos, isso é comum. A elaboração de projetos inadequados, o superfaturamento e, é claro, que gera corrupção. Pode acompanhar no noticiário. Tudo isso se tornou habitual, culpar o licenciamento ambiental por esses problemas e a exigência feita pelas autoridades ambientais são vistas frequentemente como um obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento econômico. Em relação ao culpado e sobre os atrasos das obras, o cientista José Gutenberg levanta a seguinte questão. O que há de verdade nisso?
E ele tece o seguinte discurso para responder à sua própria pergunta. Nossa legislação ambiental, que foi elaborada nos anos de 1970, em plena vigência do regime militar, é mesmo muito avançada, é uma das mais avançadas entre os países emergentes. Por mais paradoxal que possa parecer, ela foi elaborada durante a ditadura e num período de crescimento acelerado, que não existia um debate sobre o meio ambiente. Lembre-se, esse momento foi chamado também de o milagre econômico. E qualquer coisa que viesse como obstáculo ao desenvolvimento do país era deixado de lado. Portanto, por isso que eu citei que pode ser paradoxal fazer essa análise, mas foi muito bem lembrado pelo professor José Gutenberg. Dos países em desenvolvimento ou emergente, o Brasil, na fala do professor José Gutenberg, é a que tem melhor legislação ambiental de todos eles. É importante fazer as suas anotações agora. Quanto à legislação ambiental, ou melhor, quando foi adotada a legislação ambiental, ela deu início à criação de secretarias estaduais, secretarias do meio ambiente e outras empresas públicas, como a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. Entre elas, a CETESP do Estado de São Paulo e inúmeras outras que são encarregadas do controle e licenciamento de indústrias e atividades que são impactantes ou indústrias que provocam atividades impactantes no meio ambiente. José Gutenberg cita 2 exemplos práticos de que você deve ficar ligado para que você possa fazer a comparação. Em São Paulo, devido à existência da CETESB, a indústria local é hoje relativamente moderna e mais limpa, porque foi instalada nos últimos 30 anos e de acordo com as normas vigentes, com as leis que foram criadas lá no governo militar. Argumenta ainda José Gutenberg que Cubatão, sem as leis ambientais, se transformou numa das cidades mais poluídas do mundo. E para reverter esse quadro, foi necessário gastar muito dinheiro público. É mais caro você limpar do que prevenir. José Gutenberg lembra que nos Estados Unidos, cerca de 40 anos atrás, quando foi adotado a chamada, abre aspas aí porque fala dele, Lei do Ar Limpo, na ocasião tinha como objetivo eliminar a poluição produzida pelos automóveis. Os dirigentes das indústrias diziam que essa lei teria um custo elevado e iria arruinar a economia deste país. Segundo Gutenberg, aconteceu exatamente o oposto. Veja só, a economia dos Estados Unidos cresceu mais de 200% na década de 1970. A qualidade do ar melhorou muito em todo o país. Se calcula que para cada dólar investido no combate à poluição, se ganham 40 na forma de benefício. Imagine isso, tanto na questão da água como para a saúde da própria população. Outro ponto muito importante que Gutenberg destaca é que a legislação introduzida na área industrial e urbana não teve o mesmo sucesso na Amazônia, para onde estão migrando há décadas a fronteira agrícola. Lembre-se que fronteira agrícola é uma área que ainda pode ser explorada para fins agropecuários. Imagine, já estamos entre os maiores produtores de alimentos do mundo e ainda podemos melhorar muito a produção, claro, além da produtividade em relação à área cultivada. Por quê? Só aplicarmos tecnologia. E quando uma grande hidrelétrica é projetada na região, o debate que questiona desenvolvimento e preservação ambiental sempre volta à tona. Mais uma vez, ele trabalha com a prática, citando como exemplo a construção de Belo Monte. O que vou falar agora, você deve tomar nota, principalmente para aquela prova que vai cobrar questões relacionadas ao meio ambiente. O cientista afirma que a hidrelétrica é a forma mais barata e menos poluente que existe para gerar energia elétrica. Claro que existe o inconveniente de,
Quando faz a barragem, gera um lago. Este lago acaba ocupando, em muitos momentos, terras férteis e também pode ser necessário o reassentamento de milhares de pessoas. José Gutenberg diz ainda o seguinte, você deve tomar nota sobre isso. A energia hidrelétrica vindo das barragens, vindo dessas hidrelétricas, não aumenta em praticamente nada a emissão de carbono e milhares de pessoas se beneficiam desta energia. A questão maior nesse caso não é impedir o desenvolvimento econômico para proteger o ambiente, mas segundo José Gutenberg, deve-se adotar um tipo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo, permita que a economia cresça sem arruinar o desenvolvimento econômico e também o meio ambiente. E ele faz outra ressalva muito importante que você deve anotar. Abre aspas aí. Os problemas sociais, terceira dimensão do desenvolvimento sustentável, devem ser resolvidos por meio de medidas compensatórias, como reassentamento e a criação de novas oportunidades de emprego. Sobre o Belo Monte, ele faz um alerta importante para pensarmos e que vai gerar ainda muitos debates. As tentativas de diminuir as pressões dos ambientalistas que levaram à redução da área de inundação pioraram o projeto de engenharia. Sendo assim, cabe ao poder público resolver esse problema, explicando claramente os custos e os benefícios do empreendimento de grande vulto. Isso nunca foi feito de forma clara, segundo Gutenberg. Esse ponto importante que o cientista alerta é que a falta de clareza de todas as partes, seja dos ambientalistas, do governo ou a área técnica sobre a construção da obra, não é feita de forma nenhuma. Quero lembrar a você aqui, durante a construção de Itaipu, muito se falou, muito se discutiu, muito se falava sobre os problemas que esta obra iria trazer. Mas vou lembrar o seguinte, hoje, sem Itaipu, o Brasil não funcionaria. 1/4 da energia do nosso país vem dessa hidrelétrica. E Belo Monte é uma obra de futuro. Temos que pensar, então, seguindo a linha de Gutenberg, qual é a questão que precisa ser resolvida do lado ambiental, qual a questão técnica e o governo trabalhar para que esse processo possa seguir. Outra fala de Gutenberg que eu quero citar ipsis literis para você refletir e discutir com os seus colegas em relação a isso é a seguinte, abre aspas, enquanto os problemas surgem, culpa-se o licenciamento ambiental por impedir o desenvolvimento. Não é a área ambiental a responsável pelo atraso de obras, e sim a falta de bons projetos que tragam efetivamente benefícios ao conjunto da sociedade. Aos que prometem agilidade, deve-se lembrar que o licenciamento precisa ser célere, porém responsável, fecha aspas. Em outras palavras, temos tecnologia para diminuir os problemas ambientais que a construção de grandes obras venham a criar, mas isso deve ser implantado de forma clara e sempre usando os mesmos recursos. Veja agora um filme. Interessante que você fique ligado nos seguintes aspectos, e eu vou falar isso porque a banca pode elaborar uma questão cobrando a localização, por exemplo, da usina de Belo Monte. E o filme vai demonstrar isso, também a área que vai alagar, a questão do meandro do rio. Então acompanhe. Ao longo dos 98 anos de criação, Altamira traçou um perfil de cidade ativa. O crescimento demográfico e comercial do maior município do planeta em extensão territorial se deu a partir da rodovia transamazônica, aberta no governo militar, mas que ainda não foi pavimentada, e com a chegada há 12 anos da energia elétrica de Tucuruí. Mas é o rio Xingu, que banha o município, que dita o ritmo de vida dos mais de 110 mil habitantes de Altamira.
Meio de subsistência para índios e ribeirinhos, no inverno amazônico, o rio sobe quase 6 metros, invade pontos da cidade e muitas pessoas precisam deixar suas casas. E esse rio gigantesco, com quase 2.000 quilômetros de extensão, localizado nos estados do Pará e Mato Grosso, há anos, chama a atenção do governo federal e de empresários por causa do potencial energético. Na década de 70, no governo Geisel, começou a ser realizado um estudo sobre o aproveitamento hidrelétrico da bacia do Rio Xingu. Inicialmente foram previstas 7 barragens, que gerariam 19.000 megawatts de energia por ano. Era o complexo hidrelétrico de Altamira. 10 anos o projeto ficou na gaveta. Quando os indígenas denunciaram, foram até o Banco Mundial denunciar que esse projeto era um projeto nefasto, que ia atingir suas terras, seus povos, suas culturas. Então, o Banco Mundial não repassou os recursos, né, para a construção desse empreendimento e praticamente 10 anos ficou na gaveta dos governos. No início de 2000, o projeto, remodelado para se tornar mais aceitável por ambientalistas, começou a ganhar força. A Eletrobras coloca o projeto chamado de Belo Monte como uma alternativa para o eterno problema energético do país. A usina deve gerar energia de acordo com a quantidade de água existente no Rio Xingu, que varia ao longo do ano. Belo Monte fará parte do Sistema Interligado Nacional, que distribui energia elétrica para todas as regiões do país e recebe boa parte da energia gerada no Brasil, voltada principalmente ao abastecimento do Nordeste e Sudeste do país. A usina vai representar quase 6% de energia que o Brasil precisa atualmente. Os estudos mostram que a capacidade da hidrelétrica será de mais de 11.000 megawatts de potência e geração média anual de quase 4.500 megawatts, energia suficiente para abastecer 18 milhões de novas residências. Este é o trecho do Rio Xingu onde deverá ser construída a barragem. Aquelas 2 placas ali marcam o espaço onde deve ficar essa barragem aqui no Rio Xingu. Belo Monte é o maior projeto hidrelétrico do país, mas o principal empreendimento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ainda gera muitas dúvidas. A principal delas diz respeito aos impactos ambientais que a obra deve causar. Se alguma coisa ainda não ficou clara para você, volte, assista o filme novamente para que você guarde bem essas informações. Vamos agora a uma questão sobre Belo Monte, e isso também deve servir para você de conteúdo, já que a banca, claro, pode cobrar ainda questões. Vamos a ela. A usina de Belo Monte será construída no Rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a 3ª maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados às seguintes alternativas. Alternativa A: ao potencial hidrelétrico dos rios do norte e ao nordeste, quando comparado às bacias hidrográficas das regiões sul e sudeste e centro-oeste do país. Esta alternativa está errada. Aqui ia cobrar de você um conhecimento um pouco melhor do relevo. Lembrem-se que no norte do país existem áreas mais planas e no sul e sudeste, por exemplo, tem áreas de planalto, que os rios descem com mais velocidade, tem mais correnteza. Por isso que essa alternativa está errada. A alternativa B diz o seguinte: há necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para preservação ambiental. Note comigo, essa é a alternativa correta. E se você lembrou da aula do que eu falei, ela tem tudo a ver com o pensamento de José Gutenberg, mesmo que essa questão tenha sido criada antes dele dar a entrevista. Alternativa C:
a grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação de terra. Olha, você já vai notar que essa questão está errada quando diz ali a grande quantidade de recursos destinados. Se existisse uma grande quantidade de recursos destinado para a construção da obra, você resolveria o problema para pagar as pessoas que passariam pela desapropriação. Alternativa D diz o seguinte: ao direito histórico dos índios, ou melhor, dos indígenas, a posse dessas terras e a ausência do reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. Veja uma questão comigo, não é a empreiteira que tem que reconhecer o direito dos índios. Essa é uma questão de Estado. E o Estado na esfera federal, nem na estadual e nem na municipal. É o presidente da República, o Congresso, que tem que tomar uma decisão em relação a isso. Alternativa E. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Ora, não existe mão de obra especializada na região norte. Este não é um ponto de conflito e automaticamente essa questão está errada. Então, claro, a alternativa B é a correta, porque é aquela que está até ligada, como eu disse, ao pensamento do professor José Gutenberg, no ponto de compatibilizar os investimentos relacionando o crescimento do país e a questão ambiental. Dicas de estudo. Pessoal, eu quero deixar para você um livro importantíssimo sobre meio ambiente. O livro tem o seguinte título: Meio Ambiente no Século XXI. Esse livro tem depoimentos de 21 especialistas que falam sobre essa questão. Ler o pensamento desses especialistas, que inspiram as bancas que fazem o concurso, vai dar a você uma bagagem, uma capacidade, uma habilidade, é claro, de responder com muito mais facilidade. Desejo a você, claro, ótimos estudos e você vai se dar bem, com certeza, na sua prova.